Olha só, hoje mais algumas escolas voltaram às aulas, né? Estão voltando aos poucos aí. E como nós já comentamos na segunda-feira, será um ano muito diferente para alunos, professores e pais. São muitas regras novas, mudança total de rotina. E aí nessa rotina, como fica o lanche das crianças? Além dos cuidados durante o consumo e na escola, aquela orientação de comidinhas saudáveis também não muda muito, né, Tati? Precisa de reforço na imunidade, por exemplo, né? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. É verdade. Pensar na alimentação das crianças que ficaram em casa, muitas vezes comendo o que queria, agora tem que voltar a pensar na alimentação e justamente na imunidade. Então, para nos dar uma verdadeira aula sobre lancheiras e lanches para as crianças, eu estou com a Janice, que é nutricionista. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. A primeira pergunta que eu já quero te fazer é como é que a gente vai fazer agora para que as crianças voltem a comer essas comidas diferente do que elas estavam acostumadas em casa? Exatamente. Então, boa tarde a todos. A maior dificuldade é justamente essa, porque muitas mães me procuram no consultório falando que as crianças mudaram muito a sua rotina, que estavam indo muito, comendo muito lanches industrializados e não se movimentando muito bem. Então, agora a gente precisa começar a inserir esses alimentos novamente para essa criança, e a maneira mais prática e adequada de fazer isso é que a família comece a consumir junto com essa criança, implantando pequenas práticas em casa, como, por exemplo, a hora da fruta, ou qualquer outro alimento novo que eu queira inserir, eu vou comer junto com a criança, mostrando para ela que eu também consumo, colocando no meu hábito familiar, que assim a criança vai passar a aceitar melhor. Uma outra coisa que a gente estava conversando aqui é sobre justamente o termo saudável, né? Falou lanche saudável, comida saudável, parece que vira repelente para a criançada. Exatamente. Então, tem estudos mostrando que o termo saudável faz com que a criança se afaste desse alimento. Até nós adultos fazemos isso, não é mesmo? Parece que quando a gente fala que é algo saudável, é algo que eu tenho que fazer um esforço ou que é algo ruim. Então, a gente não vai tratar dessa forma. A gente vai convidar essa criança para vir montar o cardápio para a semana da escola e vamos pedir para ela também nos ajudar a montar a sua lancheira. Dessa forma, ela vai escolher algumas coisas que ela gosta mais e nós adultos, é que vamos guiar quais são os alimentos que ela vai poder escolher para levar nessa lancheira. Então, vamos mostrar aqui algumas opções. Tem várias para as mães, se já quiserem pegar papel e caneta para anotar. As dicas são ótimas. Vamos lá. Então, acho que a maioria quer dica de coisa prática, não é mesmo? Então, o principal gatilho é que muita gente, por ser prático, acaba recorrendo para o industrializado. A gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa, porque a gente tem muita coisa que não é industrializada, que é gostosa e que é fácil de fazer. A gente só precisa de organização. Então, normalmente, para montar a lancheira, o que eu indico? Duas coisas. Um lanche que é elaborado, que é um lanche que vai dar um pouquinho mais de sustância, que vai alguns alimentos, vários ingredientes juntos ali, e mais uma fruta, tá? Bebida, normalmente eu indico que seja somente água. Por quê? Porque o suco de fruta natural, dificilmente a gente vai conseguir fazer sempre. E indo para o líquido adoçado, a criança se afasta muito da bebida água. Então, a gente vai colocar a fruta inteira, in natura, e vamos deixar que a criança vá se hidratando apenas com água. Certo? Então, como lanche elaborado, normalmente a gente precisa de algo que dê mais sustância. Então, eu coloquei aqui algumas opções. Por exemplo, um pão, tá? Esse aqui é pão integral, então muito cuidado também na escolha de vocês no mercado, porque tem muito pão que está escrito que é integral, mas você vai ler na lista de ingredientes e esse pão quase nem vai farinha integral. O primeiro ingrediente é a farinha de trigo branca, tá? Então, é importante escolher um pão integral. A gente pode variar os tipos de pão, como pão de mandioca, pão de milho, né, um pão integral, um pão francês, uma torrada. Aqui eu passei uma geleia sem açúcar, que a gente acha em qualquer supermercado, lojas de produtos naturais. A gente pode incrementar esse pãozinho aqui. Eu trouxe uma opção, por exemplo, com uma semente de gergelim. Então, a gente pega com a criança e pede para ela salpicar esse gergelim aqui por cima. Esse gergelim vai ter proteínas, gorduras boas, tá? E vai fazer com que a criança fique mais nutrida para esse dia a dia. Como eu costumo brincar com as crianças, eu digo assim, tem gosto de alguma coisa?
o gergelim, ou a chia, ou qualquer outra sementinha, não tem gosto de nada. Então, vamos colocar ali o pozinho de pirlim-pim-pim da fada, vamos deixar um crocante ali, é aquela sementinha que tem no sanduíche do x-salada. Então, a criança vai se acostumando. A Janice vai dar sugestões de combos agora para a gente montar uma lancheira saudável. Aqui a gente pode falar, porque estamos entre adultos, né? Uma lancheira com coisas bem gostosas para as crianças. Quais seriam, então, essas combinações? Ótimo. Então, tem uma outra opção aqui, por exemplo, de sanduíche, então, salgado, pão integral, e aqui eu fiz um patê de atum, que simplesmente eu peguei o patê e misturei com requeijão. Você pode também fazer, por exemplo, você está arrumando o teu almoço em casa, fazendo uma carne moída, você pode colocar a carne moída nesse sanduíche, pode fazer uma carinha com cenourinha ralada, né? Outras opções também, você pode pegar legumes, né? Então, palitos de cenoura, palito de pepino, tomatinho cereja. Aqui eu coloquei uma outra opção, por exemplo, de ovo de codorna, tá? E aqui é um chips. Esses chips aqui é comprado, é chips de mandioca com sal. Tem outros tipos de chips também de batata, por exemplo, que a gente pode comprar em lojas de produtos naturais, né? E a gente pode incrementar também com bolos, tá? Aqui eu não trouxe nenhum bolo hoje, mas eu queria dar a dica dessas forminhas de silicone, tá? Que elas são muito práticas para a gente fazer a receita, colocar no individual e aí levar no dia a dia para a criança na escola. Além disso, também as castanhas. Então, a gente não precisa colocar um pacote desse tamanho de castanha. A gente vai colocar, por exemplo, um lanchinho como esse, mais 4, 5 unidades de castanha, tá? Ou frutas secas. Aqui eu trouxe a opção da ameixa seca e também tem uma opção de abacaxi desidratado, tá? Então, tem várias opções. A gente pode fazer bolos doces, bolos salgados, muffinzinhos de couve, de espinafre, ou bolinho de arroz, por exemplo, bolo de chocolate, bolo de cenoura e assim por diante. Com relação às frutas, é sempre bom levá-las, então, com casca e inteiras? Isso, eu acho que é mais prático no dia a dia, porque uma fruta picada ela fica oxidada e normalmente ela vai mudando a textura, então a criança olha e diz, não está com uma cara tão legal para mim comer. Então, frutas inteiras e individuais ficam mais fáceis. Agora, a gente está na época do caqui, por exemplo, a banana, que é um clássico, maçã, uva, morango, né? São ótimos, tem a pera e o pêssego também, que é época agora, são ótimas opções de frutas individuais para estar levando na lancheira das crianças. E as mães que se perguntam, meu filho não come essas coisas, ele gosta da bolacha recheada, da bolacha, do bolinho, tem algum truque? Ótimo. O que eu sempre oriento é que a gente mande, sim, uma das opções que a criança gosta de comer também, mas numa porção menor, né? Então, por exemplo, eu não vou mandar o pacote de bolacha inteiro. Vou colocar 4 ou 5 unidades e complementar essa lancheira com a fruta, com a castanha, com a fruta seca, que assim a criança vai comendo o que ela gosta e incrementando com algo que é mais saudável também. E tem outro caso também, quando a criança volta para casa e comeu só o que ela gosta. Não comeu o que a gente mandou e ainda está com fome. Como é que a gente age? Isso acontece porque a criança não sabe o que está ali na lancheira. Ela não participou daquele momento de montar a lancheira. Por isso, da importância de trazer a criança para montar a sua lancheira, pode ser na noite anterior, por exemplo, ou durante a semana, que aí ela vai estar sabendo o que tem lá e, com isso, vai aderir melhor àquele cardápio também. É muito importante a gente cuidar para não ter alimentos muito industrializados, né? Preferir coisas que são mais saudáveis, sem corantes, sem conservantes. Por quê? Porque essa alimentação, o lanche da escola, interfere diretamente no aprendizado e na saúde dessas crianças. Uma prova disso é quando é época de Dia das Crianças, de Natal, de Páscoa, que as crianças comem muitos doces e guloseimas, elas ficam normalmente mais irritadas, mais inquietas, mais agitadas, não é mesmo? E isso é a prova de que esses alimentos industrializados, que têm excesso de açúcares e corantes, fazem com que a criança não tenha um bom aprendizado. Para as mães, então, que ficam na dúvida, não sabem o que vai fazer, tem sugestões de leitura aqui com receitas, né? Isso mesmo. Então, tem esse livro aqui, que é de minha autoria, juntamente com a Maíra, tá? A gente acha aqui em Chapecó mesmo. É um livro que tem várias receitas, tanto de lanche quanto para o dia a dia,
tá? E também, esse livro aqui eu gosto muito, porque ele trata também da seletividade das crianças. E junto com tem uma historinha, né? E junto com ele tem algumas receitas, tratando de uma maneira mais lúdica, como o ingrediente secreto daquela receita, por exemplo. Que legal. Janice, muito obrigada. Foi uma aula para todas nós, né, Fábio? Mães que ficam na dúvida ali, montar 5 lanches por semana é difícil, né? Eu não sou criança, mas eu vou aproveitar para fazer um lanchinho, né? Com certeza. Um lanchinho aqui, volto com você no estúdio. A Tata, que não é boba nem nada, né? Obrigada, Tata. Obrigada, Janice, né? Janice sempre muito criativa. Obrigada pelas dicas aí. Fica a dica do livro também. E a gente volta a falar, né, ao longo agora dos dias, das semanas, sobre os lanches para todas as realidades. Tem as escolas públicas também, né? Tem a lei das cantinas. Será que está valendo, né? Proibido vender doces, guloseimas, refrigerantes nas cantinas das escolas. A gente vai ficar ligado nisso aí e mostrar tudo para você.